Você já pensou que o maior perigo para a sua fé não é um grande escândalo, nem um pecado visível, mas algo muito mais sutil, a indiferença? Sim, o silêncio do coração diante de Deus e diante do sofrimento humano. São João Paulo II alertava o mundo: o maior inimigo do amor não é o ódio, mas a indiferença. Uma frase que nos corta como espada, porque revela um pecado que muitas vezes não aparece nos confessionários, mas destrói lentamente famílias, sociedades e até a própria igreja. A Bíblia não se cala sobre isso. O profeta Isaías denuncia os que fecham os olhos diante do pobre. O apóstolo Tiago é direto: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. 4:17. O silêncio, a omissão e o comodismo são pecados que não mancham apenas a alma individual, mas corroem o corpo inteiro da comunidade cristã. E aqui surge a pergunta que pode mudar nossa vida: será que nós mesmos estamos vivendo esse pecado escondido, acomodados, esperando que outros ajam, que outros amem, que outros defendam a vida? Hoje, neste vídeo, vamos mergulhar juntos no pecado que muitos preferem ignorar, mas que a Bíblia escancara e João Paulo II não teve medo de denunciar. Imagine por um instante uma cidade iluminada à noite. As luzes brilham nas fachadas, as ruas principais fervilham de movimento, mas em uma viela estreita há uma pessoa caída, ferida, quase sem forças, pedindo socorro em silêncio. Todos passam. Alguns olham de longe, outros desviam o olhar. Outros ainda passam apressados, como se não tivessem visto nada. Nenhum para, nenhum se abaixa. A cidade segue iluminada. O ferido continua ali, na sombra. Esse cenário não é apenas uma imagem. É uma parábola viva do pecado que a Escritura denuncia e que a comunidade cristã muito frequentemente esquece. A indiferença. Não um crime barulhento, não uma transgressão flagrante, mas uma ferida do coração que corrói com a mesma gravidade a comunhão entre nós e com Deus. A Bíblia adverte com clareza. Na parábola que conhecemos como a do bom samaritano, Jesus põe diante de nós exatamente esse drama. Dois homens religiosos, o sacerdote e o levita, encontram o necessitado e passam ao largo. Eles não cometem violência. Ao contrário, mantêm intactas as práticas exteriores da religião. E ainda assim são repreendidos. O problema não é apenas o que fizeram de errado, mas o bem que deixaram de fazer. São Tiago não deixa margem para dúvidas. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. 4:17. O pecado da omissão é pecado. A palavra de Deus quebra o silêncio das justificativas que inventamos. Não tive tempo? Outra pessoa fará. Não é da minha conta. São João Paulo II, com aquela sensibilidade pastoral que tocava tanto o público quanto as estruturas da vida social, alertou insistentemente contra esse mal silencioso. Para ele, a indiferença era uma das grandes tragédias do nosso tempo. Não porque é espetacular, mas porque é anestésica. Afasta a sensibilidade ao sofrimento, acostuma o coração ao sofrimento alheio, ensina-nos a viver como se o outro fosse invisível. Ele recordava que a fé cristã é essencialmente relacional. Encontro com Cristo e, por meio dele, encontro com o irmão. Quando se apaga a capacidade de se comover, apaga-se também o rosto de Cristo no próximo. A indiferença tem muitas faces. Às vezes é sutil, um silêncio cúmplice diante de uma conversa que humilha. A escolha de não intervir quando alguém é ridicularizado. A corrida para resolver nossos compromissos que nos impede de ouvir um pedido de ajuda. Outras vezes é estrutural. Sistemas que marginalizam, políticas que ignoram pobres, comunidades que encerram os necessitados em pontos cegos. Há também a indiferença interna, espiritual. Corações que permanecem frios diante do mistério de Deus e ouvem a palavra e não deixam que ela os transforme. O grande perigo é que a indiferença se disfarça de normalidade. Vem vestida com justificativas piedosas. Cada um cuida de sua vida. Não posso assumir a responsabilidade por tudo. Há limites do que posso fazer. Essas desculpas, quando repetidas, tornam-se muletas que impedem o crescimento na caridade. A lógica do Evangelho é outra. Amor que se concretiza em ação. Amar não é só sensação. É decisão, gesto, entrega. Amar exige disponibilidade e vulnerabilidade. Amar implica, às vezes, interromper nossa rotina confortável. E não se engane, a indiferença quebra famílias. Quantas separações começam por ausência de escuta? Quantas feridas emocionais crescem quando um coração se fecha e o outro tenta em vão ser visto? Não é só uma questão social. É pastoral, teológica e profundamente humana. A tradição cristã sempre entendeu que a santidade não é uma nostalgia espiritual
espiritual intimista, é prática do amor, é sair de si para o outro. João Paulo II convidava a juventude e a igreja inteira a não ter medo de amar com generosidade e responsabilidade. Amparo, defesa, solidariedade são caminhos de santidade. Há também uma dimensão eclesial preocupante quando a igreja, comunidade de crentes, se torna conivente com a indiferença social. Ela perde sua credibilidade. O evangelho perde sua força anunciadora quando a voz cristã se torna indiferente diante da injustiça. Por isso, João Paulo II não se calou diante de estruturas de pecado, seja a cultura que naturaliza o descarte, seja as práticas econômicas que excluem, seja o individualismo que transforma a vida humana em mercadoria. A denúncia papal sempre voltava ao núcleo. Fé sem caridade é uma fé adormecida. Como identificar se estamos contaminados por essa indiferença? Primeiro, observando nossos pequenos gestos cotidianos. Em quantas situações optamos por não enxergar? Em quantas vezes o conforto fala mais alto do que a compaixão? Depois, avaliando nossas conversas. Rimos quando alguém é diminuído? Fechamos o coração diante das notícias de sofrimento porque já vi demais? Finalmente, examinando a oração. Quando rezamos, nos lembramos dos rostos concretos, vizinhos, desempregados, doentes, ou nossa oração fica genérica, sem carne e sem rosto. Vencer a indiferença começa com um pequeno gesto de contrição, reconhecer que fomos omissos. A confissão dessa omissão é libertadora. Não é uma acusação que paralisa, mas um despertar que impulsiona. João Paulo II, sempre pastor, insistia na pedagogia do testemunho. É preciso formar corações que se comovam, e isso se faz com prática. A caridade aprende-se amando. Visitas aos doentes, atenção ao idoso esquecido, escuta paciente de quem sofre, participação em projetos de solidariedade. Tudo isto molda o caráter e recupera a sensibilidade. Além das ações concretas, há uma disciplina espiritual que ajuda, a meditação sobre a paixão de Cristo. Quando nos colocamos diante daquele rosto ferido, reconhecemos no outro o próprio Cristo. Essa identificação transforma o olhar. Tive fome e me destes de comer. Estava nu e me vestistes. Mé 25. A liturgia nos dá continuamente esse chamado. A Eucaristia nos envia, ide em paz, servindo ao Senhor. Não é sinal de religiosidade vazia participar dos sacramentos sem sair transformado para amar. Outro antídoto é a comunidade. A indiferença nasce muitas vezes de solidão. A vida em comunhão, em pequenos grupos, em paróquias ativas, cria redes de responsabilidade mútua. Quando a comunidade se orgulha de cuidar dos seus, quando educa para o serviço, quando presta contas da caridade, a indiferença perde terreno. João Paulo II via na juventude uma esperança. Jovens que redescobrem o sentido do serviço podem contagiar a sociedade inteira. Por fim, é vital lembrar que combater a indiferença não significa apenas multiplicar ações visíveis. Significa uma conversão do coração. É deixar que a palavra de Deus penetre, que a compaixão de Cristo queima em nós, que o Espírito nos mova para além da comodidade. A verdadeira contrição gera obras de misericórdia que duram, não por espetáculo, mas por fidelidade ao Evangelho. Você pode começar hoje. Pergunte-se, quem está caído às margens da minha vida? Quem passou despercebido pelas minhas rotas diárias? Há um chamado, pequeno, tímido, insistente, que espera por uma mão que se abaixe, por um olhar que reconheça, por um gesto que ame. Não deixemos que o pecado da indiferença seja o silêncio que enterra vidas e a própria credibilidade da Igreja. João Paulo II nos convida. Não tenhamos medo de nos envolver. A misericórdia exige coragem. A coragem de se pôr em movimento, de se abaixar, de amar até o fim. Há uma pergunta que incomoda e ao mesmo tempo provoca reflexão. Como é possível que, em 2000 anos de história, a Igreja, guardiã da palavra eterna de Deus, por vezes tenha parecido silenciosa diante de certos pecados? Será que a Igreja esconde verdades da Bíblia? Ou será que, mais profundamente, nós, membros da Igreja, nos acostumamos a esquecer aquilo que nos exige demais? Quando falamos do pecado da indiferença, percebemos um fenômeno curioso. Nos púlpitos, muitas vezes ouvimos pregações contra pecados individuais, gula, luxúria, mentira, inveja, e de fato são males reais que precisam ser combatidos. Mas raramente ouvimos sermões sobre o pecado de omissão. Raramente se denuncia que deixar de agir, de amar, de se comprometer, também é pecado mortal. E, no entanto, a Bíblia é claríssima. O profeta Isaías abre o livro com uma denúncia contra um povo religioso que cumpre
cumpre ritos, mas ignora a justiça. Aprendei a fazer o bem. Procurai a justiça. Socorrei o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Defendei a viúva. Isaías 8:17. Não basta adorar no templo, é preciso viver o amor na vida. A voz profética grita onde o culto vazio tenta silenciar. Jesus mesmo adverte os fariseus: ai de vós, doutores da lei, que carregais os homens com fardos insuportáveis, mas vós mesmos não tocais nesses fardos nem com um só dedo. C.L. 46. Aqui está a crítica. Religião sem misericórdia é indiferença disfarçada. E São Tiago, mais uma vez, ecoa: a fé, se não tiver obras, está completamente morta. Teixinx 2:17. É impossível amar a Deus e não amar o próximo. O silêncio diante da injustiça não é neutralidade, é cumplicidade. O silêncio da igreja não é esquecimento, é desafio a alguns. Ao ouvir isso, acusam: a igreja esconde o pecado da indiferença. Não, a igreja nunca o negou. Ele está nos documentos, nos santos, nos papas, no catecismo. Mas é verdade que nem sempre é pregado com a intensidade que deveria. E por quê? Porque é exigente demais? Porque mexe com todos nós, não apenas com alguns. Denunciar pecados individuais é mais fácil. Aponta-se o dedo para atos visíveis. Denunciar a indiferença é pedir conversão integral. É incomodar a todos. É sacudir a zona de conforto. João Paulo II falava disso com coragem. Ele cunhou a expressão estruturas de pecado, mostrando que não são apenas indivíduos que pecam. Sociedades inteiras podem se organizar em torno da indiferença. Ele dizia: o pecado, em seu sentido mais profundo, é sempre um ato da pessoa. Mas, por causa da solidariedade misteriosa e real que liga todos os homens, o pecado de cada um repercute de alguma maneira nos outros. Existe, pois, uma responsabilidade também coletiva. O silêncio da igreja, portanto, não é intencional. É, antes, o reflexo da dificuldade que temos como corpo eclesial de assumir esse chamado. Mas a Bíblia continua a gritar. Ela não deixa esquecer que, no juízo final, não seremos julgados por quantas vezes fomos ao templo, mas pelo amor concreto. Mateus 25 é inequívoco. Tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estava nu e me vestistes, preso e me visitastes. Jesus se identifica com os marginalizados e acrescenta: tudo o que deixastes de fazer a um desses pequeninos, foi a mim que deixastes de fazer. Percebe? Não se trata apenas do mal cometido, mas do bem omitido. A Bíblia grita onde o nosso silêncio tenta se esconder. Quando o silêncio custa vidas, olhemos a história. Quantas vezes o silêncio diante da injustiça custou caro? Guerras, genocídios, perseguições poderiam ter sido atenuados se cristãos tivessem levantado a voz. João Paulo II viveu sob o nazismo e depois sob o comunismo. Ele viu, com seus próprios olhos, o que acontece quando uma sociedade se cala diante da tirania. Por isso sua voz foi tão firme: não tenham medo. Não tenham medo de ser livres. Não tenham medo de ser santos. Não tenham medo de dizer a verdade. Na sua visita a Yad Vashem, em Israel, diante da memória do Holocausto, João Paulo II disse com dor: rezamos pelos milhões de vítimas do crime sem precedentes contra a humanidade que foi a Shoah. Oremos para que nossas almas jamais fiquem insensíveis diante do sofrimento humano. Ele sabia que a indiferença alimenta tragédias. Quando a igreja silencia, não apenas ela sofre, a humanidade inteira sofre. Hoje vivemos outras formas de silêncio que matam. Quando ignoramos os refugiados que atravessam mares arriscando a vida. Quando viramos o rosto diante da fome, mesmo sabendo que há alimento suficiente no mundo. Quando aceitamos como normal o descarte de idosos, doentes e crianças ainda no ventre materno. Cada silêncio é uma conivência. Cada indiferença é um pecado coletivo. A denúncia de João Paulo II, a cultura da morte, foi exatamente nesse contexto que João Paulo II cunhou a expressão cultura da morte. Para ele, não se tratava apenas de aborto ou eutanásia. Era uma mentalidade de indiferença que valoriza o útil, o produtivo, o saudável e descarta o frágil, o pobre, o diferente. Era uma lógica que se infiltrava em economias, em políticas e até em corações cristãos. Contra essa cultura, ele propôs a cultura da vida, baseada no amor que se doa, no acolhimento, na solidariedade. E lembrou: essa não é apenas uma opção moral, é uma exigência da fé. Quem crê em Cristo não pode ser indiferente. Quem comunga do corpo do Senhor deve reconhecer esse mesmo corpo no irmão sofredor. E nós, hoje? A pergunta que se impõe é: e nós?
Onde a Bíblia grita e nós ainda silenciamos? Talvez seja diante da pobreza urbana que fingimos não ver. Talvez diante do vizinho que sofre em depressão, enquanto nossa resposta é apenas um vai passar. Talvez diante das divisões da sociedade, quando preferimos nos refugiar em bolhas ao invés de construir pontes, o silêncio não é neutro. O silêncio é um posicionamento. E diante do Evangelho, a neutralidade é impossível. Ou nos colocamos ao lado do necessitado, ou passamos ao largo como o sacerdote e o levita. João Paulo II nos lembrava que a santidade não é para poucos. É vocação universal. Todos são chamados a amar até as últimas consequências. Isso significa romper o silêncio, deixar que a Bíblia fale mais alto que nossas desculpas. A palavra que rompe o silêncio, boa notícia, é que Deus não se cala. Ele sempre levanta profetas, sempre suscita vozes que denunciam e anunciam. O desafio é se deixar tocar. Talvez o maior milagre hoje não seja uma cura física, mas um coração de pedra transformado em coração de carne. Um coração que volta a sentir, a se comover, a agir. E esse é o convite para cada cristão. Ser voz que rompe o silêncio. Ser testemunha que denuncia a indiferença e anuncia a caridade. A igreja não pode se calar, porque a Bíblia não se cala. O Espírito Santo continua soprando, despertando, incomodando. O silêncio pode até tentar se impor, mas a palavra é sempre mais forte. Diante da gravidade do pecado da indiferença, surge a pergunta que mais importa: como vencê-lo? Não basta reconhecer que ele existe, nem apenas denunciá-lo. É preciso apresentar um caminho de conversão real, uma estrada de esperança que leve cada cristão, cada família e a própria igreja a transformar o silêncio em compaixão, a omissão em amor concreto. São João Paulo II foi mestre em propor caminhos práticos de santidade. Ele nunca falava da fé como uma ideia abstrata, mas como uma experiência que se traduz em escolhas diárias. E é nessa mesma linha que precisamos aprender a combater a indiferença. Recomeçar pela oração que abre os olhos. O primeiro passo é a oração. Mas não qualquer oração. É aquela que nos coloca diante de Deus com a pergunta sincera: Senhor, em que áreas da minha vida tenho sido indiferente? A oração autêntica não anestesia, não é fuga. Ao contrário, desperta. João Paulo II dizia: a oração é sempre um encontro de amor, e o amor nunca deixa indiferente. Quem reza de verdade aprende a ver, porque rezar é olhar o mundo com os olhos de Deus. É impossível permanecer de joelhos diante da cruz e não perceber o sofrimento do irmão. É impossível comungar o corpo de Cristo e não reconhecer o Cristo que sofre nos marginalizados. A oração purifica o coração da cegueira. Experimente. Da próxima vez que rezar o Pai Nosso, pause na frase: seja feita a vossa vontade. Pergunte a si mesmo: qual é a vontade de Deus para mim diante das pessoas que encontro todos os dias? E você verá que a resposta nunca será indiferença, mas sempre amor. Exercitar a compaixão nos pequenos gestos. Muitas vezes imaginamos que combater a indiferença exige grandes obras, missões heróicas, gestos extraordinários. Isso pode acontecer, mas quase sempre começa no pequeno. O pecado da indiferença nasce no detalhe, no olhar que não se volta, na palavra que não se diz, na visita que não se faz. Da mesma forma, a virtude que o vence começa em gestos simples. São João Paulo II gostava de recordar a força da misericórdia cotidiana. Ele dizia: não podemos viver sem amor e não seremos salvos por teorias, mas por gestos concretos de amor. Visitar um doente, ouvir alguém que sofre, prestar atenção ao que ninguém valoriza, sorrir para quem vive na solidão. Tudo isso educa o coração. Não subestime o poder do pequeno gesto. A caridade não é uma teoria, é uma prática diária. Lembre-se da cena evangélica da viúva pobre, que deposita apenas 2 moedas no templo. Jesus exalta aquele gesto porque, para Deus, não importa a quantidade, mas a verdade do coração. Assim também, o combate à indiferença começa quando aprendemos a não desprezar o pequeno, educar a consciência. Ver, julgar e agir o pecado da indiferença muitas vezes nasce da falta de consciência. Vivemos distraídos, ocupados, anestesiados. João Paulo II dizia que a primeira tarefa da igreja é formar consciências. Aqui entra um método pastoral que ele valorizava muito: ver, julgar e agir. Primeiro,
Primeiro, ver a realidade, abrir os olhos para aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Segundo, julgar à luz da palavra de Deus, interpretar os fatos à luz do Evangelho. E terceiro, agir, transformar a realidade com gestos concretos. Esse processo rompe a paralisia da indiferença. Quem olha, julga e age não permanece neutro. Aprende a responder ao chamado de Cristo em cada situação concreta. Redescobrir a força das obras de misericórdia. A tradição cristã nos oferece um caminho seguro para vencer a indiferença, as obras de misericórdia. João Paulo II escreveu uma encíclica inteira sobre a misericórdia, Dives in Misericordia, lembrando que ela é o coração do Evangelho. As obras de misericórdia corporais, dar de comer, dar de beber, vestir, acolher, visitar, consolar, sepultar os mortos. E espirituais, aconselhar, ensinar, corrigir, perdoar, consolar, suportar, rezar, são exercícios concretos contra a indiferença. Quando praticamos essas obras, não apenas ajudamos os outros, educamos nosso próprio coração. Tornamo-nos menos egoístas, mais atentos, mais humanos. Viver as obras de misericórdia é um caminho de santidade acessível a todos, jovens, adultos, idosos, porque não depende de ter muito, mas de oferecer-se com amor. Construir comunidades que não se acostumam. A indiferença se combate não só individualmente, mas também em comunidade. João Paulo II insistia que a igreja deve ser casa e escola de comunhão. Isso significa criar ambientes onde ninguém seja invisível, onde todos tenham lugar, onde cada vida seja valorizada. Paróquias vivas são aquelas que olham para além da liturgia dominical e se comprometem com os dramas concretos do bairro, das famílias, dos jovens, dos idosos. Grupos de oração, movimentos, pastorais, todos são chamados a ser sinais de proximidade. Uma comunidade indiferente é um contratestemunho. Uma comunidade que ama é um farol no mundo. Ter coragem profética, por fim. Vencer a indiferença exige coragem profética. Não basta ajudar discretamente. Às vezes é preciso levantar a voz. O profeta não fala para agradar, fala para despertar. João Paulo II foi um profeta em seu tempo. Enfrentou regimes, denunciou estruturas de morte, chamou os jovens à santidade, defendeu a vida em todas as etapas. Nós também somos chamados a ser profetas em nossos ambientes, no trabalho, na escola, na política, na família. Ser profeta não é fazer barulho, mas ser fiel à verdade do Evangelho. É ter coragem de dizer, isso não está certo. É não aceitar o pecado como normal. É não se conformar com a injustiça. A indiferença é vencida quando ousamos nos comprometer, mesmo que custe. Porque o amor verdadeiro exige sacrifício. João Paulo II repetia, o amor é exigente. E justamente por ser exigente, ele é libertador. Vencer o pecado da indiferença hoje é possível, mas exige um triplo movimento. Conversão interior, prática concreta e coragem. Comunitária, conversão interior pela oração que desperta. Prática concreta nos pequenos gestos e obras de misericórdia. Coragem comunitária e profética para romper estruturas de silêncio. A indiferença é um pecado sutil, mas a graça é mais forte. Onde há omissão, pode nascer compaixão. Onde há silêncio, pode ressurgir a voz profética. Onde há frieza, o Espírito pode reacender o fogo do amor. João Paulo II nos deixaria este apelo. Não tenham medo de se doar. Não tenham medo de ser santos. O mundo precisa de testemunhas de amor, não de cristãos indiferentes. O convite é para hoje, para agora. Não espere grandes oportunidades. Comece com o pequeno. No gesto que parece simples está escondida a vitória sobre a indiferença. O coração que se deixa tocar torna-se reflexo vivo do coração de Cristo. Aquele que nunca passa ao largo, mas sempre se abaixa para levantar o caído. Chegamos ao ponto mais decisivo de nossa reflexão. O que fazer agora? O pecado da indiferença não é apenas uma teoria, não é um assunto de livros ou de debates entre teólogos. Ele toca a vida real, nossos lares, nossas escolhas, nossa maneira de viver a fé no dia a dia. De nada adianta reconhecer que a indiferença existe, identificar suas raízes na Bíblia e ouvir os clamores proféticos de João Paulo II, se ao final deste caminho continuarmos vivendo como antes. A verdadeira conclusão só pode ser uma decisão pessoal de conversão. O chamado de Cristo hoje, o Evangelho, não é apenas memória, é presente. Quando Jesus disse, tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Mar 25:35. Ele não falava de um passado remoto, ele falava de cada geração, de cada cristão, de cada coração. E no final acrescentou, tudo o que deixastes de fazer a um desses pequeninos, foi a mim que deixastes de fazer. Perceba
perceba a gravidade. A indiferença ao próximo é indiferença a Cristo. Não se trata apenas de falhar em um mandamento, trata-se de falhar no próprio encontro com Deus. João Paulo II repetia incansavelmente: o homem não pode viver sem amor. Permanece para si próprio um ser incompreensível. A sua vida não tem sentido se o amor não lhe for revelado. Ora, a indiferença é justamente a negação desse amor. É viver como se o outro não existisse. É caminhar pela vida sem perceber o rosto de Cristo que nos olha nas ruas, nas casas, nas famílias. O perigo de se acostumar. Um dos riscos maiores da indiferença é o hábito. Aos poucos, acostumamo-nos a passar ao largo, a não ouvir, a não ver. É como uma anestesia espiritual que vai tornando a alma insensível. João Paulo II, ao visitar campos de concentração nazistas, dizia: nunca mais o homem pode ser indiferente diante do homem. Ele sabia que tragédias históricas nasceram justamente da indiferença coletiva. Vizinhos que fingiram não ver, autoridades que silenciaram, famílias que se calaram. Hoje, o risco continua. Podemos nos acostumar à pobreza que está na esquina, ao sofrimento que invade nossas casas, às lágrimas que correm ao nosso lado. O coração endurecido é o maior fruto do pecado, e é justamente contra ele que precisamos lutar. A esperança é maior, mas aqui está a boa notícia. A graça é sempre maior que o pecado. Não importa o quanto fomos indiferentes até hoje. O Espírito Santo pode despertar em nós um coração novo. Ezequiel já havia profetizado: tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Êxodo 36, 26. Esse é o milagre que Deus deseja realizar em cada um de nós. Transformar a frieza em compaixão, o silêncio em testemunho, a omissão em serviço. João Paulo II chamava isso de nova primavera do Espírito. Ele acreditava que, mesmo em tempos de frieza e indiferença, Deus é capaz de renovar a igreja e o mundo com santos que se deixam inflamar pelo amor. Essa esperança não é ingenuidade, é certeza da vitória de Cristo. A cruz, que parecia derrota, foi vitória. O amor, que parecia frágil, venceu o ódio e a morte. Caminhos práticos de transformação. Mas como traduzir essa esperança em vida concreta? A conclusão não pode ser apenas contemplativa. Precisa ser prática. Oração diária de sensibilidade. Peça todos os dias: Senhor, abre meus olhos para enxergar quem precisa de mim hoje. Essa oração simples muda a forma como olhamos ao redor. Um gesto concreto por semana. Escolha, de forma consciente, uma obra de misericórdia para viver a cada semana. Pode ser visitar alguém, ajudar materialmente, escutar, consolar. A prática forma o coração. Exame de consciência sobre a indiferença. Ao final do dia, pergunte-se: em que situações fui indiferente hoje? Onde passei ao largo? Reconheça e ofereça a Deus inserção comunitária. Procure viver em comunidade. É mais difícil ser indiferente quando estamos ligados a irmãos que nos lembram continuamente da caridade. Atitude profética. Não tenha medo de levantar a voz contra a injustiça. A indiferença também se vence quando denunciamos com coragem aquilo que fere a vida. O apelo final de João Paulo II, foi chamado de o Papa que não teve medo. Suas palavras ecoam ainda hoje. Não tenham medo. Abram as portas a Cristo. Essa exortação vale também para o combate à indiferença. Não tenhamos medo de abrir as portas do coração ao amor exigente. Não tenhamos medo de sair do conforto e da apatia. Não tenhamos medo de nos envolver. Ele dizia também: o mundo não precisa de mais mestres, mas de testemunhas. E testemunha é justamente aquele que não é indiferente, aquele que se compromete até o fim. Se quisermos honrar a memória de João Paulo II, se quisermos ser fiéis ao Evangelho, precisamos decidir: viveremos no silêncio da indiferença ou na voz da compaixão? Passaremos ao largo ou nos inclinaremos como o bom samaritano? 6. Um convite pessoal agora. Feche os olhos por um instante. Pense em uma pessoa da sua vida que você tem ignorado. Pode ser alguém próximo ou distante. Pode ser um pobre que você vê na rua. Pode ser um familiar esquecido. Pode ser até você mesmo, que precisa de cuidado. Escute a voz de Cristo. Foi a mim que deixastes de fazer. Mas também escute a promessa. Tudo o que fizerdes a um desses pequeninos, a mim o fazeis. A decisão está em suas mãos. A indiferença pode acabar hoje, agora, com uma escolha de amor. Não espere grandes oportunidades. Comece com o que está diante de você. Oração final: Senhor Jesus, tu que nunca passaste ao largo, tu que te inclinaste diante dos doentes, dos pobres, dos pecadores, livra-nos do pecado da indiferença. Dá-nos olhos que
vejam, ouvidos que escutem, mãos que acolham, corações que amem, que cada gesto nosso seja um reflexo do teu amor, e possamos reconhecer-te no rosto de cada irmão, especialmente no rosto dos mais frágeis. Tira de nós o coração de pedrai, dá-nos um coração de carne, capaz de chorar, de sentir, de servir. Não permitas que vivamos anestesiados, mas desperta-nos para a santidade, que é amor em ação. Amém. Fecho, ó pecado, que a igreja às vezes silencia, mas que a Bíblia grita. Não é um detalhe moral, é uma questão de vida ou morte espiritual. Mas o Deus que revela o pecado é o mesmo que oferece a graça. Não estamos sozinhos. O Espírito Santo nos impulsiona, a igreja nos acompanha, Cristo nos precede. E João Paulo II nos lembra: o futuro da humanidade passa pelo amor. Se o amor passa, a indiferença não terá a última palavra. A escolha é sua, é nossa, é da igreja inteira. Viveremos anestesiados ou despertaremos para amar? Hoje é o tempo da decisão. Hoje é o dia da conversão. Hoje é a hora de deixar que o amor vença a indiferença.